Tá. Então, pode repetir, Edson, então? Oi? Não, vou para a segunda, enquanto ela liga lá o microfone. Não, é que começou a gravar agora. Minimizar as perdas são o quê? O funcionário, tipo assim? Então, vamos lá. E o que a segurança do trabalho tem a ver com as perdas? Se ele perder pessoas, né, automaticamente a empresa está perdendo um lucro, né? Perdendo dinheiro. E aí, Diego Rocha, concorda? Isso, exatamente isso aí que ela falou. Pronto. Deixa eu ver aqui. Então, o que é controle de perda? Controle de perda consiste em um programa voltado para minimização das perdas, como o próprio nome sugere. Então, isso quer dizer que é um controle onde o técnico de segurança ele vai entrar para minimizar as perdas da empresa. Aí, por que o controle de perda é bom ser feito por um técnico de segurança? No normal, a maioria das empresas tem setores que a pessoa não pode acessar, são setores restritos, certo? E qual o funcionário que acessa praticamente todos os setores? O técnico de segurança. Então, o técnico de segurança ele é o profissional que tem acesso a todos os setores, ou um ou outro que ele não pode acessar. Mas 99% da empresa ele acessa. E isso aí facilita com que ele possa controlar essas perdas. Essas perdas ela vai de hora de trabalho, a perca de equipamento, certo? E perca de mão de obra. Resumindo tudo isso, você vai ter o quê? Você vai ter uma perca financeira para a empresa. Edson, onde é que vamos começar o controle de perca? Então, quando você entra na parte de qualidade da empresa, se você quer trabalhar a qualidade, a melhoria do processo produtivo, o que é que você faz com o pessoal? E aí, fazemos o que com o pessoal quando a gente quer melhorar o processo produtivo? Ding dong. Treinamentos? Exatamente. Então, começamos com treinamento. O controle de perda, você vai começar com treinamento, certo? Então, esse treinamento, ele começa na base. Qual seria o primeiro treinamento que você estaria dando para a empresa, para os funcionários, para que você possa estar controlando isso aí, essa perca? Qual seria o primeiro treinamento? Vamos lá, TikTok, toque, TikTok. Eu acho que começa na integração da empresa. Quando você entra na empresa, tem a integração. Acho que ali seria o primeiro treinamento do funcionário. Exatamente. Então, o controle da perca você começa no treinamento de integração. O treinamento de integração, muitas empresas elas não dão valor, não dá valor a esse treinamento, porque acha que está perdendo tempo com o funcionário que está contratando na sala, que aquele tempo não vai ter o retorno. Então, o que acontece? O primeiro passo é esse treinamento de integração, onde você vai apresentar os valores da empresa, a forma de trabalhar da empresa, certo? Então, você vai ter um conjunto já, logo de início, apresentado a esse trabalhador. Então, a partir daí, do primeiro treinamento, que é o treinamento de integração, você vai dizer como a sua empresa funciona a essa pessoa que está vindo trabalhar. Então, ele vai ter noção de horário que ele tem que chegar, os dias que ele vai ter de folga, como ele tem que se comportar dentro da área. Vamos pegar o exemplo do horário de trabalho. Sempre o trabalhador tem um costume de dizer o seguinte: a gente tem 15 minutos de tolerância, certo? Só que esses 15 minutos de tolerância, se você pegar durante o ano, e o trabalhador todo mês, ele chegar, eu vou faltar 15 minutos durante 10 dias de trabalho, vou botar 5 dias. Vai dar quanto aí? A gente vai ter 30, 60, 1h15 por mês que ele está perdendo. Esse trabalhador, a empresa está deixando essa mão de obra passar durante 1h15
todo o mês. Se você multiplicar pelos 12, você vai ter o quê? Vai ter aproximadamente, acho que 14 a 15 horas multiplicando. Então, isso é um funcionário. Então, justamente no treinamento de integração, você já passa essas informações relacionadas a isso aí. Ah, mas a chegada do funcionário atrasado tem consequência para ele na linha de produção? Ele pode se acidentar e acidentar outras pessoas? E aí, Giovanni? Giovanni, tá aí, filho? Tô sim. E aí, o atraso desse trabalhador pode ter consequências? Pode se tornar acidente? Eu acho que sim. Eu acho que pode ter consequências, sim. Certo. Então, o que acontece? O atraso do trabalhador vai ter consequência. Vocês já ouviram o termo, não sei como é que chama na região de vocês, mas o termo gargalo? Alguém de vocês já ouviu esse termo chamado gargalo? Vocês conhecem esse termo? Pronto. Aqui a gente usa esse termo. Temos uma linha de produção, certo? Então, a linha de produção, ela segue um sentido. Uma pessoa faz uma peça, a outra faz a peça seguinte, até que o produto saia no final acabado. Então, nesse meio termo, tem uma pessoa que ela chegou 5 minutos atrasada. E, geralmente, linha de produção, ela produz, em média, a cada 5 minutos, no mínimo 10 peças, certo? Então, o que eu vou ocasionar com isso? Eu vou ocasionar um gargalo. Eu vou ter um ponto da linha de produção que vai ficar parado. Eu vou perder de produzir 5 peças. Vai ficar ali parado, aquele período. Ou 10 peças. Eu sou o trabalhador que cheguei atrasado. E aí eu chego atrasado, vou brincar com um, brincar com o outro, perdi 10 minutos. Consequentemente, eu vou ter que começar a correr para fazer a linha andar, porque eu criei um gargalo, eu criei um ponto onde a linha não está andando. Então, esse termo gargalo aqui a gente usa para isso. Para quando a linha não está tendo produtividade, o local onde a linha não consegue produzir. Certo? Então, o atraso do trabalhador já começa por aí. Então, o trabalhador está atrasado, ele tem uma possibilidade de ocasionar um acidente, não só com ele, mas com os outros trabalhadores. Então, na integração, a gente começa a fazer esse controle. Você já começa a conversar, a orientar o trabalhador a respeito de horário de chegada, horário de saída, a respeito das paradas, pontos de parada, certo? Porque tudo isso aí vai impactar tanto na produção quanto na possibilidade do risco. Ele vai aumentar a probabilidade de risco dentro da empresa, tá? Então, o segundo ponto é o seguinte. Cadê aqui? Deixa eu ver se eu consigo o slide Elcio, senão o Elcio me pega. Aqui. Aí ele botou aqui, Elcio colocou aqui, exemplos de prática abaixo do padrão que geram perda. Usar equipamentos, ferramentas de forma incorreta, defeituosa, improvisado. Remover dispositivo de segurança para a realização de tarefas e depois relocá-los. Instalar carga de forma incorreta. Certo? Então, o que acontece? Tudo isso aí faz com que a gente tenha perca, certo? Tenha perda na produção. Agora, outra pergunta para vocês. Por que é tão importante o controle de perda na empresa? Hein? Hello? Acho que para evitar alguma, tipo assim, financeiramente vai impactar na empresa. Financeiramente. Financeiramente vai impactar na empresa, certo? Então, aí vem o seguinte, combatendo as falhas que ocasionam as perdas, esse controle ajuda a inibir o desperdício, reduzir os gastos e, consequentemente, aumenta o lucro da empresa. Em outras palavras, é uma forma de melhorar a saúde financeira da empresa e conquistar resultados ainda mais positivos. Então, aí você tem uma questão, você diz, pô, Edson, só está falando em aumentar o lucro da empresa. Qual o setor que mais sofre quando a empresa começa a perder financeiramente? O setor de produção. Funcionários. Oi? O O setor de funcionário. produção.
o setor de produção. É justamente aí onde entra o X da questão. Quando eu não tenho esse controle, eu vou ficar sem recurso, tá? E a falta desse recurso vai fazer com que eu não tenha condições de dar uma condição de trabalho correta ao funcionário. Vai faltar EPI, vai faltar equipamento. E esses equipamentos que vai faltar pode vir, sim, a ocasionar um acidente. Foi você, não foi, Amanda, que estava comentando referente ao local de trabalho seu na última aula que a gente teve, não foi? Referente às condições do... É a abatedouro que você trabalha, não foi? Qual abatedouro? Ei, 405. Eu? Sim, oi? A Vanessa. É a BRF, é só o maior frigorífico do... Aí você estava falando que o negócio lá às vezes é um pouquinho complicado, técnico de segurança não fica. Embora é uma empresa que tem lucro, mas não tem um retorno, vamos dizer, um retorno correto para o trabalhador. Isso não é diferente em outras grandes empresas que a gente vê por aí também, pequenas empresas. Então, quando eu tenho esse controle, eu controlo a perda da empresa, eu vou ter um retorno financeiro. Esse retorno financeiro vai facilitar a minha vida no chão de fábrica, tá? Aí, depois a gente tem aqui o quê? Usar equipamentos, ferramentas de forma incorreta, defeituosas. Como é que passa esse slide que Elcio botou aqui? Deixa eu ver aqui. Como é que tira o slide? Tire, porque eu... era assim, né? Professor, Oi, fale, pode falar. nós temos uma perda também que é irreparável, né? Com certeza. Além dessa perda aí de dinheiro, perda né, questão da produção, perda disso, perda daquilo, temos o fator mais importante, que acho que é a perda da vida humana, né? Isso faz toda a diferença. Certo? Quem pode falar? Tá bom assim? Ah, ficou melhor. Porque eu estou passando ele aqui. Eu acho que eu comentei com vocês a questão da empresa que a menina perdeu a mão. Logo no início, eu me lembro que eu comentei. Então, o que acontece? O que você falou aí, a vida humana ela não tem valor. Certo? Não tem... Uma fábrica não vai substituir, não tem retorno, não tem dinheiro que dê jeito. O ruim disso tudo é o seguinte, que a maioria das empresas em si pensa que o dinheiro substitui. E não substitui. Certo? O dinheiro vai suprir. Não vai suprir nada, é só uma ilusão, é só aquela questão de você pegar... Vamos dizer que é um conforto para a família, mas a perca ficou lá e já foi. Não tem volta. Então, eu tendo esse controle, eu vou ter um retorno financeiro para a empresa, certo? Aí aqui a gente tem o quê? Elcio colocou aqui, não sinalizar ou advertir sobre o risco da operação que está sendo realizada, operar equipamentos sem autorização, fazer brincadeiras, operar equipamentos sob influência de álcool ou drogas, realizar manutenção de equipamento em movimento em operação. Espirra que passa. Isso aí acontece muito. Às vezes é falta de comunicação na empresa. Alguma pessoa está mexendo num equipamento que... Aí, quando tem vários funcionários numa máquina só, às vezes um lá liga a máquina e não avisa o outro. Aconteceu isso esses dias na minha empresa. Aí a moça não avisou a outra enquanto ela estava lá mexendo na máquina e aí quase amputou o dedo dela. Olha o prejuízo. O prejuízo ia ser o quê? Um prejuízo financeiro e psicológico para essa pessoa. No mês passado, tivemos um óbito aqui na nossa unidade por causa disso, porque o rapaz foi fazer a higienização de uma máquina e esqueceu de colocar a placa de segurança da máquina, e nisso chegou o outro operador e ligou a máquina. E moeu o cara, virou carne moída. Não sobrou nada. Infelizmente, uma vida se perdeu. Esse sistema, Giovanni e Vanessa, a gente tem um sistema chamado Libra,
certo? Alguns locais chamam Pau Lockout, outros ECPL, outro Lotus. Depois vocês dão uma olhadinha na internet, tá? Esse sistema funciona como? Esse sistema você pega um cadeado e coloca no equipamento. Drelly, tem como você desligar o microfone? Drelly e Giovanni, tá fazendo um pouco de zoada. Aí, então, o que acontece? Esse sistema você vai fazer atividade. Então, o que é que você vai fazer? É um controle de percas aí também. Você vai colocar um cadeado no local. Esse cadeado ele vai vir acompanhado de uma etiqueta. Nessa etiqueta vai vir os seus dados, empresa que você trabalha, sua função, seu nome e o telefone de contato da empresa e o telefone de contato seu. Então, quando vai se trabalhar no equipamento, por obrigação você tem que ter o controle de energias. E esse CPL, a Loto, a Libra, o Pau Lockout são controles de energia. Nesses dois casos que vocês estão falando aí, faltou isso aí. O controle de energia. Então, chego para trabalhar no equipamento, pego a chave onde esse equipamento é ligado e coloco o meu cadeado. Na verdade, professor, foi um erro mesmo do colaborador, porque toda máquina, todo equipamento da BRF, ela tem um padrão de segurança muito grande. Até porque o nome, né, o padrão de segurança deles é muito rígido, muito rigoroso. Foi erro humano mesmo, foi erro do colaborador de não ter, não só a plaquinha lá e tal, mas não ter seguido todas as regras de segurança no caso, né? É justamente isso aí, o que a gente falou no início, treinamento. E aí a gente às vezes se sente autoconfiante. Não é só o trabalhador que se sente autoconfiante. Infelizmente, a gente como técnico de segurança, muitas vezes a gente se sente autoconfiante nas decisões que vamos tomar. E esquecemos que nós estamos lá lutando com vida. Quando a gente vê o acidente, aí, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Então, a gente tem que procurar toda uma via, seguir os padrões que são especificados. Então, se tem um padrão de segurança referente a um sistema de bloqueio, eu tenho que seguir, eu tenho que fazer. Independente de qualquer coisa, certo? Porque isso custa a vida, como custou a vida desse rapaz. Então, como é que não está essa família agora? Certo? Aí tem aqui, quais são as causas mais comuns de perdas e prejuízo? Entre as principais causas desses problemas estão armazenamento inadequado, desvios de insumo, falha na gestão de estoque e até mesmo acidente que pode levar a avarias. Certo? Então, aí a gente acabou duas histórias aí real de Giovanni e de Vanessa, né? Acertei? Acertei. Certo? Que teve perca não só de produção, mas teve um dano psicológico. E são danos psicológicos irreversíveis, porque fica a lembrança, fica aquilo ali guardado na cabeça da pessoa. Tá? Então, aí vem a questão seguinte. Eu fiz o processo de integração, que é o primeiro controle de perda que eu tenho. Depois disso, eu vou ter o processo de treinamento das instruções de trabalho. Então, esse treinamento das instruções de trabalho é para quê? Para que os trabalhadores conheçam as máquinas e equipamentos que eles vão trabalhar. Então, isso aí eu vou ter o segundo passo para o controle dessa perca, tá? Depois disso aí, eu tenho que ter o quê? Os procedimentos operacionais. Dentro desses procedimentos operacionais, eu vou ter que ter os procedimentos administrativos. É o que eu menos gosto, porque é onde você acaba, às vezes, penalizando o trabalhador e esse custo sai alto para o trabalhador, que é o quê? Da advertência à suspensão no trabalho. E essa suspensão custa dinheiro, e custa muito. Dependendo do acordo da empresa com o sindicato, vai da cesta básica ao DSR, que é o descanso semanal remunerado, no final de semana, no sábado e domingo, que a gente recebe, mesmo estando em casa com conta, e aí o trabalhador acaba perdendo isso aí. Vai mexer na PL, PLR, tudo isso aí vai mexer. Então, são coisas que a gente tem que fazer.
Aí a gente vai ter fatores pessoais. Então, aqui tem o quê? Capacidade inadequada, falta de conhecimento, falta de habilidade, motivação inadequada e tensão. Vamos lá começar. Carlos, que você não falou nada hoje, está quietinho. Pelos fatores pessoal, Carlos, e aí, o que você acha que levaria um trabalhador com uma motivação? Qual o tipo de motivação que você poderia considerar uma motivação inadequada para ele estar fazendo atividade e acaba causando uma perda para a empresa? Motivação que considerei inadequada? Isso. Pode ser falta de atenção, falta do uso de API, né? Ou não? Não, aí não seria uma motivação. O que poderia motivar? Algo que poderia motivar? Isso, que seria considerado uma motivação inadequada. Aquilo que me fez fazer algo, eu pensando que estou fazendo certo, correto, algo assim. Vou simplificar. A gente, quando está em casa, às vezes a gente tem um filho, um sobrinho, um primo, quer que ele vá dormir mais cedo, quer que ele deixe algo para fazer. Se você fizer isso, eu vou te dar isso, aquilo ali, vou te dar um doce, vou te levar para passear. Então, fiz o quê? Fiz com que ele ficasse motivado a fazer algo. Mas no trabalho não funciona assim. Às vezes a gente se automotiva. Então, o que seria essa motivação inadequada? Querer exercer alguma tarefa, como a Vanessa falou, sem verificar os procedimentos de segurança? Certo, vamos lá. Então, exercer uma tarefa sem verificar o procedimento de segurança. A primeira coisa que poderia motivar isso aí, a pressa do trabalhador ir embora, seria uma motivação inadequada, certo? A necessidade de fazer a linha produzir, querer descansar, querer dormir. Então, isso são motivações inadequadas que às vezes fazem o trabalhador fazer atividade sem ter os controles adequados para aquela atividade. Então, eu quero almoçar mais cedo. Oi? Pode fazer por interesse, né, de algo também. Exatamente. No caso, a falta de conhecimento, ela não seria uma motivação inadequada, tá? Eu realmente não conheço, mas eu vou fazer para adiantar a produção. A falta de conhecimento já é um fator pessoal, um fator separado. Agora, eu tenho minha falta de conhecimento, eu quero ir almoçar, quero ir jantar, vou lá, pego e vou fazer atividade. Então, isso aí, o meu interesse em almoçar ou jantar mais cedo vai ser um fator de motivação. Tá? Então, às vezes, a gente tem uma motivação inadequada desse jeito. Pensa que fazendo aquilo ali vai adiantar, vou produzir mais rápido para poder descansar. A gente que trabalha em linha de produção, trabalhei também muitos anos em linha de produção, a pessoa passa muito tempo em pé. E 10 minutos sentado faz uma diferença para o resto da tarde. Então, é um dos fatores que faz o diferencial nesse controle de perda. Quer ver uma coisa? Um tapete ergonômico que você coloca. Eu não sei se onde Vanessa trabalha tem ou se você já viu esse tapete. Mesmo você com a bota, quando você pisa, você tem a sensação que está pisando em algo bem mais macio. Ele alivia muito a tensão das pernas e o trabalhador trabalha mais confortável. Lá tem, Vanessa? Você já viu esse tapete? Não, lá a gente não tem, não. Lá a gente temos as cadeiras ergonômicas, né? Oi? Então, aí já substitui o tapete, a cadeira ergonômica. A cada 3 trabalhadores temos uma cadeira ergonômica e as pausas de descanso, né? Que a gente faz o momento de relaxamento lá. Tem ginástica laboral? Isso. Pronto. Para um trabalhador que não conhece, ou para um trabalhador não, para uma empresa que não tem um conhecimento do retorno que a ginástica laboral pode trazer, que um retorno, que um descanso de 10 minutos pode trazer, ele vai entender, essa empresa vai entender que isso é perca. Que ela está perdendo produtividade, ela está perdendo
de ganhar. Mas, no entanto, ela tem um retorno, porque o trabalhador, quando ele descansa, ele vai evitar lesões, vai produzir um pouco mais e vai conseguir manter um ritmo constante, certo? Então, isso aí, essa ginástica laboral, a cadeira ergonômica, certo? O tapete ergonômico e outras ferramentas que a gente tem que utilizar no dia a dia. Isso aí facilita o trabalho do trabalhador e melhora a produtividade, tá? Aí a gente vai ter fatores de trabalho. Nos fatores de trabalho a gente vai ter liderança ou supervisão inadequada e manutenção inadequada. Esses fatores de trabalho já são coisas geradas pela empresa. A empresa que vai gerar isso aí, certo? Então, ela vai fazer com que o trabalhador não tenha condições de trabalhar. Então, imagine uma pessoa saiu de casa com uma certa dificuldade e chega lá e encontra um encarregado estressado. Essa pessoa, o dia dela não vai ser bom. Você vai ter um atrito, vai ter um choque psicológico. Por que eu falo... Oi? Pressão. Exatamente. Pressão. Então, por que eu falo sempre da questão do psicológico? Nós trabalhamos com pessoas. Nós cuidamos de pessoas. Somos o elo da parte mais fraca que tem. Trabalhador e empresa. Certo? Não vamos ser chamados para churrasco na casa de nenhum deles, mas está tudo bem. Então, temos que estar sempre procurando evitar essa questão da pressão psicológica em cima do trabalhador. Muitas vezes a gente vai ser chamado de abençoado, mas temos que tocar o barco. Aí temos o seguinte, mais abaixo a gente vai ter, existe 3 razões para a falta de controle. Programas inadequados, padrões inadequados e não saber o que controlar. Programas inadequados a gente consegue adaptar. Você consegue estudar, você vai lá e melhora todo o programa. Nenhum programa, quando você começa, ele vai começar perfeito. Você vai ajustando e com o tempo ele vai pegar uma forma robusta. Ele não fica perfeito, ele fica robusto. Certo? Padrões inadequados. Então, às vezes, a gente, nesse processo, a gente vai trabalhar com alguns padrões e vai percebendo que ele não vai ser adequado para o tipo de atividade. Por exemplo, temos atividade que para se fazer é melhor que se faça, o trabalhador fique em pé. E aí eu vou lá, não vou colocar uma cadeira para o cara ficar sentado trabalhando. Eu vou perder produção e posso causar uma lesão no trabalhador, porque ele vai se esforçar mais para fazer a atividade sentado. Então, eu tenho que olhar se o padrão realmente é adequado àquele padrão que eu estou escolhendo para botar essa linha de produção para rodar. Certo? E o pior de todos é não saber o que controlar. É a mesma coisa você pegar uma criança, levar ela para uma loja de brinquedo, pode pegar o que você quiser. Ela vai fazer o quê? Ela não vai saber o que vai pegar. Então, quando a gente tem um programa de perda dentro de uma indústria e não sabemos o que controlar, o que olhar, o que verificar, isso aí, em vez de melhorar a empresa, ela pode trazer prejuízos muito maiores. Porque eu vou ter um gasto desnecessário em setores que não precisa, certo? Vou ter um desperdício de mão de obra e desperdício de material. O material você ainda consegue reutilizar alguma parte do material, nunca o material totalmente descartado. Sempre você consegue fazer o reuso, a reutilização de alguma parte do material, mas a mão de obra é perdida. Aquele dinheiro que você jogou fora, naquela peça que você perdeu de fazer, ele não volta mais. Aquele funcionário, aquela hora, é perdido, totalmente perdido. Você não tem um controle disso aí. Então, o que é que eu preciso fazer para saber o que eu tenho que controlar na empresa? E aí, preciso fazer o quê? Ó, falta mais assim, ó. Assim, ó. E aí, gente, eu preciso fazer o quê para saber o que eu tenho que controlar dentro da empresa? 2,
que eu tenho esse tanto de dinheiro, eu vou saber onde. Danilo, Ah, tá. eu preciso saber fazer isso. Fazer o quê para saber o que eu tenho que controlar na empresa? Não está aí não, Danilo? Keilane? Renato? Lília? Estou aqui, professor. Vamos lá. E aí? Repete a pergunta aí, por favor. O que eu preciso fazer para saber o que eu tenho que controlar dentro da empresa? Não sei. E aí? Alguém? Carlos, Vanessa? Eu acho que através da implantação Mentiroso. de indicadores de desempenho, O que tu tá falando? Eu comi o quê? Renato, desliga o microfone, Renato. Eu comi o quê, Rafael? Ah, Certo? Então, o que acontece? Através da implantação de indicadores, através de estudos. Então, o que acontece? Eu tenho que fazer a acho que implantação. através do desenvolvimento de uma política interna, talvez, políticas internas. Não, é exatamente isso. Então, o que acontece? Eu tenho que fazer um estudo. passear com os cachorros. E aí, Renato? Estamos escutando tudo aqui, viu, filho? Então, através do estudo dos indicadores, certo? Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um estudo de indicadores. Esses indicadores, gente, quando se trata de controle de perda, não vai ser só indicadores de segurança do trabalho. Aí é que está o segredo do controle de perca ou de perdas da empresa. A gente não faz só estudo dos indicadores de segurança. A gente vai ter que fazer o estudo dos indicadores de qualidade e dos indicadores de produção, tá? Então, tudo isso aí eu tenho que analisar em conjunto. Eu acho bem interessante, professor. Eu faço o curso técnico de qualidade também. Acho que através do ciclo PDCA é bem interessante para controlar essa questão de perda. Com certeza, porque ali você vai fazer o quê? Você vai fazer um estudo e você tem um ciclo, você vai começar planejamento, vai estudar, controlar, vai ter ação. Se não der certo, você volta tudo de novo. Então, no curso de qualidade a gente aprendeu isso, que através do PDCA dá para controlar bem perdas, ganhos, todos esses esqueminha legal aí. Não, realmente dá, certo? Então, a gente faz um estudo de todos os indicadores. Dentro desses indicadores, a gente vai levar em consideração tempo de produção, certo? Qualidade da peça, como a peça está saindo no final, scrap, ou seja, o refúgio do que é produzido ou o lixo do que é produzido naquele ciclo de produção. Eu pego uma linha de produção, eu começo a analisar ela do início até o fim. A quantidade de movimentos que o trabalhador faz para fazer a montagem de uma peça, a postura que ele está, o tempo que ele vai ficar próximo da bancada, se afasta, se ele gira o corpo, se ele não gira, porque tudo isso é levado em consideração. Aí você tem que... O processo é básico, é tranquilo. Você para com um reloginho lá e a pessoa vai trabalhando, você vai clicando e vai fazendo as anotações. Mas esses são os indicadores, professor? No caso, qualidade... Isso faz parte de um indicadores, certo? Essa parte que eu estou falando é a parte que você faz o cronograma. Cronograma não, você cronometra o tempo de produção. Então, esse levantamento ele vai se tornar um indicador. Indicadores são o quê? São levantamentos que você faz, certo? De dados de uma certa produção, de uma certa área, e depois você vai fazer a análise desses dados para ver o que é que você vai poder melhorar nele ou permanecer.
Então, indicadores vão ser o quê? Vão ser dados que você vai colher de uma linha de produção ou de um setor. Dentro desses dados, você vai ver o que é que está ocasionando a perca, o que é que está fazendo com que a linha deixe de produzir. Se é um problema ergonômico, se é um problema da área de segurança, se é um problema da área de qualidade, certo? Se é um problema da própria linha de produção, do layout da linha de produção. Então, tudo isso aí a gente consegue visualizar nesse controle de perca. Então, para se fazer isso aí, você tem que ter também um bom relacionamento com o pessoal da qualidade. Você não consegue fazer esse processo sozinho. Apesar do técnico de segurança ele ter acesso a várias áreas, ele não consegue fazer esse processo sozinho. Então, aí você vai ter o quê? A pirâmide de proporcionalidade. Você vai ver... Deixa eu ver se eu consigo abrir ela aqui um pouquinho. Você vai ver o que é o seguinte, você vai ter logo no topo da pirâmide lesão grave, tá? Uma lesão grave. Depois você vai ter 10 lesão leve, 30 danos à propriedade, você vai ter 600 quase acidente e 30 mil desvio. Quando você pega tudo isso aí, você vai levantar... Você acha, não, 30 mil desvio é muita coisa para se acontecer um acidente. É muito desvio. Na verdade, não é. Tá? Sai daqui. Professor, mas essa pirâmide aí foi o que ele conseguiu, no caso, apurar com o reloginho lá, observando? Ou... Não, essa pirâmide é uma pirâmide que a gente usa para poder a gente ter uma base de acidente, tá? Então, o que acontece? Esse dado do reloginho, você faz de acordo com a sua linha de produção. Eu tenho uma linha de produção, quero saber vamos dizer, quantos milkshake a minha linha de produção pode produzir em uma hora. Então, eu vou pegar um reloginho e vou cronometrar esse tempo. Isso é um dado, isso é um levantamento que eu estou fazendo. E isso aí eu vou pegar, anexar outros levantamentos da linha. Aí tem o quê? Quantas peças sai danificada por hora? Eu tenho uma linha que produz 100 peças por hora e vou melhorar, centralizar isso aí. Eu tenho uma linha que produz 60 peças por hora e dessas 60 peças por hora, 6 sai danificada. O que é que está ocasionando essas 6 peças sair danificadas? Eu vou ter que fazer o quê? Fazer um levantamento de informações. E esse levantamento de informações eu vou ter que parar de frente à linha de produção. Quando eu paro de frente à linha de produção, eu vou ficar observando o pessoal trabalhar. Nesse observar o pessoal trabalhar, eu vou ter que ter a sensibilidade para olhar a qualidade do produto. Se essas 6 peças estão saindo danificadas, é por causa da postura do trabalhador, se é porque está vindo material estragado, se é porque o tempo está corrido demais na linha de produção, ou se eu tenho um trabalhador que está lesionado dentro da linha de produção. Então, tudo isso aí eu tenho que pegar e olhar no controle de perca. É muito olhando nisso daí, certo? Esse gráfico é essa pirâmide é relacionada a acidente. E isso aí está embutido na parte de controle de perca. Porque o que acontece é o seguinte, eu tenho aqui, ó, 30 mil desvio comportamental. A gente às vezes acha que é muito desvio para acontecer um acidente. Isso aí é coisa rápida. Certo? Professor, mas é tipo assim, né? A cada 30 mil desvios comportamentais, acontece 600 quase acidentes. Isso? Exatamente. E desses 600 quase acidentes, acontece 30 danos à propriedade. Exatamente. E desses 30 danos, acontece 10 lesões. E dessas 10 lesões, acontece uma lesão. Grave. Isso, exatamente. Então, o que acontece? A gente acha que esses 30 mil são coisas absurdas que não vai levar 10 anos para acontecer. Mas se a gente parar de frente a uma linha de produção e começar a ver o trabalhador, você vai ver que ele faz vários desvios em apenas 1 minuto, 2 minutos, coisa de outro mundo. O simples fato, uma furadeira, vamos lá. A pessoa tem uma linha de produção, ela vai trabalhar com a furadeira pneumática. Essa furadeira ele tem que pegar, colocar a peça no suporte e segurar a peça embaixo e parafusar, fazer esse gesto aqui.
Só que ele pega o seguinte, a mão dele tem que estar nessa posição aqui e ele pega, bota a mão um pouquinho acima. E ele vai fazendo 60 peças. Em 1 hora, ele teve 60 desvios. Quando chegar no final do dia, em 8 horas trabalhadas, temos quanto desvio aí? Quem é bom de matemática? É quantas horas por dia ele vai 8. estar trabalhando? 8. A gente vai ter 480 desvios só de um funcionário. Ele fazendo isso. Só ele mudar a posição dele pegar, que ele já está pegando fora do padrão. 560, é isso? Oi? 460. 160? Ou, 480. 480, né? É. 120, 240, 480, isso mesmo. É. Um trabalhador. Certo? Entendeu? Parece que é muita coisa, mas quando você vai pro dia a dia para realmente ver como é que isso acontece, você vai ver que você vai ter uma quantidade enorme de desvio. Esse desvio é a mesma coisa que não é a mesma coisa que a LER, não, né? Não. Visão de esforço repetitivo. Não. A LER ela é causada por desvio na forma que você vai fazer a atividade ou por um procedimento errado, certo? É uma lesão que é causada por esforço repetitivo também. Se você não tiver uma troca de função, uma ginástica laboral, certo? Então, você tem que ter um rodízio para poder evitar a LER e a DO, tá? Então, são doenças causadas por esforço repetitivo. Quanto tempo a gente tem que eu não estou conseguindo ver aqui? Valeu, obrigado. Não dá para me ver aqui, não estou conseguindo ver. Mas, gente, acho que deve ter uns 5 minutos mais ou menos. Eu queria corrigir uma coisa que na última aula que a gente estava conversando, eu estava com a cabeça um pouco distante. Vocês me perguntaram referente à carteirinha do técnico de segurança. Eu depois retifiquei no grupo. Não é que eu não saiba, não, foi que eu não estava lembrando realmente. Então, a carteirinha do técnico de segurança ela é emitida pela secretaria e é aquele processo que eu falei. Você manda sua documentação e eles vão emitir uma carteirinha para que você possa imprimir essa carteirinha, plastificar e ficar andando, tá? Então, tem a carteirinha dessa forma, é online. Você mandou a documentação, é aprovada, você vai pegar e vai imprimir essa carteirinha. Só para poder retificar, eu falei no grupo, mas está sendo assim e vai continuar sendo o processo desse jeito, tá ok? Perguntas? Vamos lá? Se não, pergunto. Todo mundo fica calado. Diga, Keilane. O quê? Não, perguntas. Então, vou continuar. Eu não sei quanto tempo tem, mas vamos lá. Esse desvio, professor, o que seria mesmo essa definição desses desvios comportamentais? Olha, você tem o desvio comportamentais, são desvios de comportamento. Eu, como trabalhador, deixo de fazer um procedimento da forma correta, da forma que eu fui ensinado. Vou lá, tem um botão que eu tenho que desligar na hora que eu vou fazer uma operação. Eu não desligo esse botão para poder fazer essa operação. Eu tenho que movimentar uma cadeira com outra pessoa. Eu não movimento com outra pessoa, eu vou movimentar sozinho. Eu tenho que segurar uma peça de uma forma diferente para poder fazer a produção. Mas aí eu acho que aquela forma que me disseram que eu tinha que segurar não é confortável para mim. E eu mudo a forma de pegar essa peça. É tudo o que eu faço que não está dentro do padrão que a empresa solicitou. Entendeu? Então, isso é desvio de comportamento. Fale. E esses danos à propriedade, o que seria? Danos ao trabalhador? Não, danos à propriedade seria prejuízo para a empresa. Eu estou fazendo alguma atividade, vou lá e quebro o equipamento da empresa. Querendo ou sem querer, então é dano à propriedade. É prejuízo para a empresa. Lembra no início que a gente falou do conceito de acidente, conceito legal e conceito prevencionista? O conceito legal é o quê? Todo evento não desejado que causa lesão, certo, ao trabalhador. Ponto. E o prevencionista é todo evento não desejado que causa lesão ao trabalhador ou perca material à empresa. Perca de dinheiro, a empresa vai perder o dinheiro, ela vai parar a produção, ela vai ter que trocar o equipamento, certo? Então,
essa perca, esse dano, essa perca da empresa é tudo que eu perco financeiramente, eu deixo de receber. Tá ok, muito obrigado. Beleza? Então, para que eu possa fazer um controle de perca coerente, eu vou ter que fazer o quê? Analisar primeiro todo o meu processo produtivo, conhecer meu processo produtivo. Independente que eu vá fazer esse controle de perca ou não, o técnico de segurança ele tem que conhecer o seu processo produtivo. Certo? Ele não pode conhecer profundamente, mas ele tem que conhecer. Depois disso, eu vou fazer um plano de ação. O plano de ação, eu vou ter que dizer, tem o quê? As metas que eu vou cumprir, data, responsável. E no finalzinho, quando chegou a data, eu tenho que colocar lá se fez ou não, o porquê não fez, se fez pela metade e qual vai ser a medida que eu vou fazer depois disso aí. E o tratamento de tudo que eu vi na área que está causando perca para a empresa. Agora, vou desiludir logo vocês. Nem tudo que a gente vê na empresa é resolvido no mesmo ano, viu? Tem coisas que levam um pouquinho de anos para poder ser feito. Vai levar 2, 3, 4, 5 anos para poder se resolver. Às vezes a gente sai da empresa e não é resolvido. Mas a gente tem que trabalhar na esperança que vai ser resolvido, tá? E aí eu vou fazer a verificação da eficiência do que eu fiz, se foi eficaz ou não, se teve realmente um retorno. Agora, nem tudo vai ter retorno para o trabalhador. Às vezes a gente faz uma ação e tem retorno financeiro para a empresa. Aí esse retorno financeiro para a empresa que a gente consegue algum benefício para o trabalhador. Mas na maioria das vezes a gente vai ter sempre um retorno financeiro. Tá ok? Deixa eu ver o que tem mais aqui. Aí, Elcio colocou assim, probabilidade versus consequência. Considera-se grave e eminente risco toda a condição do ambiente de trabalho com probabilidade acentuada de ocorrência imediata de evento que possa causar acidente ou doença do trabalho a qualquer momento ou instante, com graves consequências. Então, se eu tenho um ambiente hostil, um ambiente de trabalho onde eu não consigo melhorar aquele ambiente, essa hostilidade pode ser física, certo? Aí eu venho também para hostilidade psicológica. Ou seja, se eu tenho um ambiente onde as pessoas não conseguem trabalhar bem, estão intrigadas, discutindo, brigando, um funcionário não fala com o outro, isso aí eu tenho uma probabilidade muito maior de ter um acidente de trabalho. Isso vai aumentar. Se o local não tem condições físicas de trabalho, eu vou ter uma probabilidade muito maior de ter acidente, tá? E aí a gente vai ter o quê? Tem algumas coisas que são consideradas como boas práticas, certo? Para que a gente tenha esse controle de perca. Uma delas é o quê? A gestão eficaz do estoque. Aí você vai dizer, rapaz, gestão de estoque tem a ver com segurança do trabalho? Tem. Eu falei a vocês que segurança do trabalho vai bem além de entregar EPI. Então, tem. Porque no estoque é onde acontece muitos acidentes e a gente não sabe. É onde acontece aquela base da pirâmide dos 30 mil, que é a movimentação de material. Geralmente o estoquista, ele está lá sozinho. Ele mais um outro trabalhador. E isso aí faz com que esses trabalhadores ele não preste atenção na hora de fazer a movimentação desse estoque. Então, se eu não presto atenção a fazer a movimentação do estoque, eu estou deixando de seguir um padrão. E quando eu não sigo esse padrão, eu tenho a possibilidade de me acidentar. Então, uma das boas práticas é o quê? A gestão eficiente do estoque. Eu vou ter que fazer o quê? O excesso de item pode acarretar avarias e desperdício por obsolência, certo? Por exemplo, da mesma forma, um controle inadequado das movimentações feitas dentro do armazém também torna um ambiente mais propício a furtos e fraudes. Então, eu tenho que entender o seguinte, que o primeiro que entra é o quê?
É o último que sai, né? Oi? É o primeiro que entra é o primeiro que sai, né? O tal do Pepsi, né? Que chama. Certo. Então, eu tenho que entender isso. Eu tenho que ter equipamentos para uma rotatividade, ou materiais para uma rotatividade, não em excesso. Quando eu tenho um material em excesso, eu acabo perdendo esse controlezinho aí. Em vez de despachar o que chegou primeiro, eu vou despachar o que chegou por último, porque se eu não tenho um controle legal do estoque, eu vou fazendo o quê? Quem vai chegando primeiro, eu vou deixando lá no canto, e quem vai chegando por último, eu vou colocando logo de cara. E o estoque... E até pela questão da, por exemplo, eu trabalho na padaria, até pela questão da validade, né, dos alimentos, né? Então você tem que sempre que ir repassando mais, colocar no local de venda os produtos que vão vencer mais cedo, né? Exatamente. Aí você falou, trabalha na padaria. Você tem um trabalho danado com material frio, né? Produtos de frio. Porque quando chega, tem que tirar tudo, depois colocar tudo de novo. Tem que arrumar tudo certinho, tem local certinho de colocar, o procedimento, né? Tem um monte de coisa. Então, aí você já vê o seguinte... Passa a dispensa de casa também, né? Oi? É a mesma coisa na dispensa de casa. Às vezes a gente compra alguma coisa mais nova, aí vai deixando o resto lá no canto, aí quando vai ver já tá tudo estragado. Exatamente, mas é justamente isso. Você fez uma comparação boa. Então, quando a gente pega uma empresa, a gente começa a comparar com o nosso dia a dia, a gente começa a ver o mundo de uma outra forma. Você começa a ver coisas que você não via. Exatamente a mesma coisa de uma dispensa de casa. Às vezes a gente em casa compra outras coisas e vai largando o restante lá, não olha. Quer ver coisas que a gente tem o costume de fazer isso? Óleo. Quem gosta de café que a gente chama aquele café solúvel, o antigo que o pessoal chamava café solúvel também, maionese. Oi? Nescafé? Nescafé. Então, o que acontece? São materiais que a gente compra, colocou lá, acaba abrindo mais novo e mais velho vai ficando. Então, para que eu evite aqueles 30%, eu tenho que começar gerenciando o meu estoque. Ter o material necessário para trabalhar. Não em excesso, porque eu vou começar a deixar material vencido lá. Ah, mas eu trabalho com aço, eu trabalho com isso, não perde. Mas ele vai criando crostas, vai juntando animais peçonhentos, porque eles ficam muito tempo sem se mexer, fica lá quietinho. Então, os animais peçonhentos, que trabalham na área industrial, sabe que eles gostam de estar dentro da área industrial. E aí a gente vai ter o segundo ponto. O que Vanessa gosta, implantação de indicadores, tá? Então, eu vou ter que fazer o quê? Criar indicadores, usar a ferramenta de gestão de qualidade e de gestão de segurança do trabalho para estar fazendo esse controle. Evitar essa futura perca e esses acidentes. Então, é uma ou outra prática que vai ajudar muito nesse controle de perca, tá? Vou fazer a gestão desses indicadores, vou fazer o levantamento desses indicadores e acompanhar verdadeiramente. Porque tem empresa seguinte, que você tem muitos indicadores, mas quando chega na hora, serve de indicadores, você só está gastando horas. Indicadores tem que ser aqueles realmente que você vai utilizar. Não adianta você estar inventando indicadores para que você só tenha lá trabalho e nada. Gente, indicadores são situações que você pede para ser analisada dentro da empresa e faz o levantamento dessas informações. A gente, na Ford aqui, a gente tem um indicador chamado House Equipe agora, e tem um outro, meu Deus do céu, qual o nome? Esqueci do outro que... Tem outro que a gente entrega dia 20, são 2 indicadores. Um indicador a gente faz levantamento de desvios e o outro vai fazer levantamento das condições de área. Se a área está limpa, está organizada, justamente para estar fazendo o levantamento disso aí para evitar esse acidente. Agora eu pergunto a vocês, se eu já tenho um indicador de desvio, eu tenho necessidade de um indicador de limpeza de área? TikTok.
Sim, Oi? e sim, né? Eu não posso inserir esse indicador de limpeza diária no indicador de desvio? Eu acho Certo? que daria para incluir os dois. Exatamente. Pelo PDCA pelo plano de ação, daria para incluir até mais do que os dois. Entendeu? Então, o que acontece? Quando a gente consegue ver o que é que realmente a gente está precisando, a gente vai lá para aquele início. A gente tem que saber realmente o que vai controlar. Porque se eu não sei o que eu estou controlando, eu começo a fazer levantamento de indicadores que não vai ter retorno financeiro para a empresa. Vai ser só mais um levantamento de indicadores. Só números que vai ficar jogado no canto lá. Tá ok? Entenderam? Então, indicadores, a gente tem que fazer levantamento de indicadores realmente que vai surtir efeito. Eu tenho que saber o que é que eu estou controlando. Não pegar e controlar de qualquer jeito. É a mesma coisa. Não, eu trabalho fazendo pastel, eu compro óleo. Em vez de eu controlar o meu consumo de óleo, eu vou controlar quanto eu uso de detergente para poder limpar o tacho que eu faço pastel. Eu estou controlando uma coisa que não tem necessidade. O que eu tenho necessidade nessa situação é controlar o que eu vou gastar para fazer o pastel. Esse é um indicador que eu tenho que estar fazendo levantamento. O detergente ele não é importante nesse momento. É uma coisa que eu vou utilizar, mas não vai agregar valor ao meu negócio. Entendeu? Então, indicadores são relações que a gente pega, levantamento de números que agrega valor para a empresa, a gente vai encontrar dificuldades e vai encontrar soluções dentro desses indicadores. Então, alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. E aí, a outra coisa que vem, no terceiro passo, a gente teria o quê? Criação de um setor especializado no controle de perdas. Então, tem que ter uma equipe que ela seja especializada nisso aí. Essa equipe, ela precisa... Quais características seria necessária para essa equipe? Alguém pode me dizer? Keilane? Oi. Vamos lá? Qual característica essa equipe precisaria? Alguém pode ajudar a Keilane? Alguém me ajuda, por favor. Pode repetir a pergunta, professor? Eu preciso fazer o seguinte, a criação de um setor especializado no controle de perdas, certo? Qual a característica principal que eu preciso ter nessa equipe? Eu acho que essa equipe é responsável pelas rotinas, como as auditorias internas, acompanhamento das áreas mais críticas, orientação e treinamento e acompanhamento, né, dos indicadores, talvez. Isso, então o que acontece? Eu preciso de uma equipe que ela conheça os indicadores, que ela tenha capacidade de dar o treinamento e conheça toda a rotina da empresa. Então, isso seria uma equipe ideal para trabalhar no controle de percas, tá? Uma equipe que ela conheça o processo e ela tenha condições de passar informações, criar procedimentos para estar passando esse procedimento para o trabalhador. Não uma equipe voltada para penalidade. A gente, quando sai para campo, a gente não pode sair pensando em penalizar. Tem muito técnico de segurança que vai para o campo, não, vou procurar um desvio. Vou lá que eu só vou achar um desvio. A gente tem que procurar entender a situação para estar solucionando o desvio, não estar caçando desvio. A gente vai olhar a área, auditar, que é diferente. Vou ter que fazer o quê? Um desenvolvimento da política interna da empresa. Então, esse controle de perca ele vai trabalhar no desenvolvimento da política interna. Eu tenho que ter uma política na empresa. Qual vai ser a forma que eu vou trabalhar com esse trabalhador? Qual vai ser o princípio? O que é que vai ser essa política? Então, eu tenho que desenvolver. Isso aí já é um pouco mais complexo. Isso já vem já da parte do pessoal de qualidade, que aí você vai entrar em valores, missão, certo, da empresa. Então, eu tenho que pegar essa política da empresa e trabalhar ela junto com os trabalhadores e junto com a equipe de controle de perca, tá? De perda. E, como eu falei no início, o quinto, treinamento.
E aí a galera não gosta. Quando vocês começarem a dar treinamento, vocês vão ver. É lindo, é lindo. O pessoal chega na sala de aula, chama você no cantinho. Rapaz, eu tomei esse treinamento a semana passada. Deixa eu ir embora. A galera não gosta de tomar treinamento. A galera pede para ir embora. Não tem acordo. Então, aí vem a questão do treinamento. A gente tem que trabalhar muito o treinamento com as pessoas. Aconteceu na semana passada uma situação engraçada. Eu estou dando treinamento para uma equipe nova de técnico de segurança que vai tomar conta aqui da área da Braskem. E aí, um dos cidadãos chegou para mim, olha, eu já tenho esses cursos, ETS, colega, eu já tenho esse curso, me libere aí. Tudo bem, só que se eu te liberar, vou ter que liberar todo mundo, você fica. Mas o cidadão ficou tão bem animado na sala que você precisa ver. Então, vocês vão ter muita dificuldade quando se fala de treinamento, gente. O pessoal acha que já sabe tudo, já conhece tudo e não precisa ser treinado. Entenderam? Então, vamos ter que trabalhar o quê? O treinamento. E a qualificação profissional começa de vocês. Para que vocês possam dar treinamento, ministrar o pessoal, vocês têm que ter uma qualificação profissional, você tem que ter o conhecimento. Tá? Então, isso é uma coisa que vocês precisam fazer, se qualificar. E aí você vem para um outro passo, adoção de uma cultura de melhorias contínuas. Eu tenho que estar fazendo o quê? Procurar melhorar cada dia mais. Se eu fiz um procedimento bom esse ano, o ano que vem na revisão eu tenho que estar procurando melhorar esse procedimento. Não é transformar ele, fazer com que esse procedimento ele fique mais rigoroso. Mas sim eu tenho que verificar o que eu errei nesse procedimento, que eu possa vir facilitar a vida do trabalhador e facilitar a vida da empresa. Não trazendo prejuízo para a empresa e não trazendo prejuízo para o trabalhador. E sim melhorando as situações de todo. Então, a melhoria contínua é uma busca constante da área de segurança do trabalho. Então, essa melhoria contínua ela vai vir do treinamento, a melhoria de equipamento, a melhoria da qualificação. Então, quando eu me qualifico, eu consigo dar um bom treinamento ao pessoal, eu consigo elaborar um bom procedimento, eu consigo dar uma boa perspectiva e passar uma segurança para quem está trabalhando comigo. Então, eu preciso fazer isso aí. E, por último, investimento em tecnologia. Essa parte aí é o que eu falei a vocês na aula passada, no último encontro nosso. Eu falei o quê? Quando eu vou pedir um investimento à empresa, eu tenho que dar o retorno. Ah, você vai gastar tanto. Se eu vou gastar R$10 a mais, o que eu vou ter retorno com isso aí, Edson? Não, você vai ganhar 10 minutos de produção. 10 minutos de produção, você vai conseguir produzir mais 5 peças por hora. Essas 5 peças vai custar tanto a mais por mês. Então, eu tenho que aprender a fazer isso aí. Solicitar tecnologia, mas eu tenho que justificar porque essa tecnologia é melhor. Tá ok, gente? Então, isso é só uma explanação referente ao controle de perda, de perdas para vocês, certo? Para que vocês tenham uma noção. Agora, o controle de perdas é muito maior do que isso que a gente está falando. Eu só estou dando uma pinceladazinha. Se a gente for pegar mesmo, vai levar um bom tempo. Tá ok? Eu espero que eu tenha tirado a dúvida de vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, pode fazer a pergunta. E aí eu vou passar a bola para Elcio. Quanto tempo foi? Só meia horinha, não foi? E aí, Elcio? 1 hora? 1 hora? Meu Deus do céu. 1h13. Eu só gostaria aqui de... Ver se eu coloco lá aquele slide. Vai lá. Deixa eu colocar aqui o slide só para a gente terminar essa parte aqui. Bom,
quando não se fala sobre o controle de perdas, né? Edson já comentou que logo no início ali você tem a parte de análise, né? E dentro da análise você vê as consequências e você vê o impacto ou probabilidades. Aí a metodologia diz que você tem que classificar de uma forma crescente, né? De 1 a 5. E isso aí é uma metodologia padrão, aonde que vem lá da ISO 31000, que foi revisada no ano de 2018. Então, quando você tem essa metodologia aprovada, né, então você tem tem uma equipe, né, ou um time, e esse time, então, ele vai trabalhando com essa questão de perdas. Só que essas perdas aí que Edson falou, todas elas são perdas internas, né? Não são perdas externas. Mas também pode se perder externamente, como imagens, contratos e etc. Então, quando você fala o controle de perdas, tem muitas vezes que você vai participar de equipes multifuncionais, né? E onde que seja tratado sobre esse assunto, sobre o controle de perdas. O controle de perdas é tudo aquilo que dá prejuízo, né? É tudo aquilo que leva o dinheiro, leva o lucro da empresa embora. E ela fica sem condições até mesmo de capital de giro. Eu sei que isso é um assunto muito complexo, né? Se quiser, a gente pode voltar um outro dia aí para a gente conversar sobre isso. Mas o controle de perdas, ele é um grupo de trabalho, é uma coalizão entre várias pessoas e vários setores. Quem que é o maior interessado, né? O maior interessado é a empresa. Então, você vai trazer, junto de um grupo, né, questões, né, para que essas perdas sejam mitigadas, né, sejam diminuídas, né, ou eliminadas até. Então, quando você faz uma análise, você vê as consequências, que são o impacto, né, e a probabilidade, né, que Edson falou claramente aí. Mas existem 2 tipos, praticamente, né? Existe a interna e a externa. A interna são todos esses pontos relevantes aí, né, que a gente viu. Então, quando você fala sobre perdas, a gente tem que falar sobre gestão de riscos. Risco do negócio. Qual que é o risco do negócio? O risco do negócio é perder o lucro através de prejuízos. Como é que se faz todo esse controle, né? Porque tudo que você controla, você tem uma grande possibilidade de você barrar e interromper a construção disso, ou mesmo a operacionalização, né? Então, você vai diminuir as probabilidades. O que você não controla, tem uma grande possibilidade de acontecer. Então, é por isso que Edson falou sobre as estatísticas, sobre todo esse planejamento, para que você possa, então, estipular. Mas, só para terminar,
eu só gostaria aqui. Na análise, né, você pode analisar o quê? A probabilidade disto acontecer e o impacto. O impacto são as consequências. Ambos possuem uma quantificação. Ele tem aí uma classificação de 1 a 5, onde que você vai fazer aquele mesmo esquema lá que a qualidade faz, então, através da mensuração do FEMEA, né, dos processos. Então, quando você pega, tipo, né, vamos ver os riscos aí, né? Você tem lá uma caldeira, né? Qual que é o risco dela? Dela explodir. Mas não é somente isso, né? Você tem outras possibilidades trafegando aí e navegando aí na lei de Murphy, né? Quando, por exemplo, né, se aí a tubulação, ela pode romper, mas quais são as condições, né, que você tem para minimizar o risco, para mitigar o risco, né? São registros e etc., né, que você pode mitigar. Então, as possibilidades de uma caldeira explodir. Existe? Existe. Né? O que você tem que controlar, então? Então, você tem que controlar o teste hidrostático, né, sendo feito, né, por uma pessoa habilitada, e você tem que controlar também os equipamentos que ele faz uma leitura, né? Não é o medidor de água, não. É medidor de pressão, esqueci o nome lá da temperatura lá. Não é o termômetro, não, é outro. Eu falei hoje isso aí, agora eu esqueci. É que mede ali a temperatura interna. Esqueci, mas eu vou lembrar. Termômetro. Não, é viu, a temperatura interna. Eu esqueci mesmo. Bom, aí, né, você tem uma calibração, né, sobre todos esses equipamentos, então você tem um controle, né? Então, aí você já está na análise. Viu? É uma análise negativa, racional, né, onde que você tem um grupo de pessoas que viu, vai ter ali um mentor, viu, vai ter ali um líder, viu, e esse líder ele vai chegar e falar assim, agora nós vamos analisar os riscos internos. Então, né, ele vai convidar então a segurança do trabalho, o operacional, a manutenção, né, e eles vão, né, fazer ali um brainstorming ali, né, para chegar lá no veredito, ou quase igual aí, um benchmarking, né? Dentro deste conceito, ou tem a probabilidade, que vai de 1 a 5, né? Quanto maior, né, tem a probabilidade, e quanto maior a probabilidade, você sabe que é por causa que é falta de controle, né? E tem as consequências, né? Os impactos. As consequências e impactos são 2, né? Ou é físico ou é material. Físico, né, que eu falo, é a saúde da pessoa. Ou é material. Então, pode ter essas duas condições. Qual que é o mais agravante? É o físico, né? Então, daí você sabe que vai subir. Então, cada um dos riscos, eles são classificados e tem um peso do risco. Aí ele vai lá, né, para uma planilha, e esta planilha, ela é avaliada, monitorada, todos os meses. Só que a norma, ela não fala a periodicidade, né? Ela não fala, mas é uma coisa óbvia, né? Que você não vai deixar, né, para analisar uma matriz de risco anualmente, né? Você vai avaliar ela mensalmente, viu? E até você vai formar grupos ali ou equipes, né, para que eles estejam trabalhando com essas informações. Não esquecendo que existem, né, também, né, que não foi comentado aqui, né, por Edson, tal, que existem os riscos externos, que é do negócio, que é o marketing, a imagem, né?
Isto tudo aí, pessoal, tem muitas condições, né, que vocês, técnicos de segurança, dentro de uma mentalidade multifuncional, sabendo que vocês são representantes do Ministério do Trabalho dentro da empresa, né? Vocês são representantes do Ministério do Trabalho dentro da empresa. Ponto, né? Eu já falei isso para vocês, né, viu? Até que grave aí a condição de responsabilidade, tá? É por isso, né, que tem um CRE, é por isso, né, que tem lá o registro lá do Ministério do Trabalho, né? Ele é de muita responsabilidade e de muita importância, tá? Viu? Até pro INSS, ele agradece muito a ação de vocês, sendo prevencionistas. E dentro desse, né, conceito, o externo, tá? Ele tem também condições, que você vai lá para a área da qualidade, né, que você, dentro de uma mentalidade multifuncional, né, você vai lembrar do SWOT, SWOT, né, que são siglas, que é do PFOA, que são duas possibilidades negativas e duas possibilidades positivas. Só que distribuídas, então, entrelaçadas entre externa e interna. Né? Vamos lá. PFOA, potencialidade e fragilidade. Né? Oportunidades e ameaças. Então, o primeiro é interno e o segundo é externo. Né? Qual que é o interno? Potencialidade, né, que é uma coisa boa, e as fragilidades. Então, o risco ele vai nascer onde? Ele vai nascer nas fragilidades, né, internas. E é nesse ponto, né, que Edson, né, falou sobre as fragilidades do processo. Deve-se olhar com uma negatividade racional para as situações. A outra possibilidade que ela é externa, ela é do negócio, né, que está lá para o comercial, vendas, assistência técnica, as consultorias, né? Então, aí é uma outra condição, né, que ele vai falar sobre oportunidades e ameaças. Qual que é o negativo aí? Qual que é o risco? São as ameaças. É uma mudança financeira global, é o dólar, é o euro, é a concorrência, é uma quebra da imagem, né? Um escurecimento da imagem, né? Por causa, né, de um problema. Então, todos esses pontos aí é o PFOA, que é uma técnica da qualidade. Risco, né? Então, é baseado nessa análise aí, né, que você vê aqui, ó, você tem, então, um princípio para que você monte um plano de ação. Aí você vai ter o tratamento que vai demandar um tempo, né? Nenhum tratamento ele é feito, como é que se faz um pastel? Ele é feito com uma demanda de tempo, de relógio mesmo, né? Dias, meses, né? E automaticamente vai ter também o recurso. Então, a liderança entra aí. E a outra parte que é a verificação de eficácia, né? Porque se tudo foi feito com um bom tratamento, vai ter o resultado, né? Então, vamos lá, então. Você vai no médico, né? Viu o médico, ele vai tratar você dessa forma aqui, ó, né? Ele vai te analisar, né? Ele vai te fazer as perguntas, tal, assim por diante, e possivelmente ele vai pedir teste de sangue, de urina, fezes, ou teste ergométrico, ou mesmo um outro teste de exame naquele queira, né? Porque ele ainda está na análise, né? Ele vai ter que formar a opinião dele. E aí ele vai formar. A partir do que ele forma, então, a opinião dele, ele vai montar um plano de ação, que é o receituário dele, né? Ele vai te receitar, né? Para que você seja curado ou o seu problema seja mitigado, ele seja diminuído, tá? Ele seja controlado, para que você tenha uma boa saúde, ou nós, né? Ou eu, você. E aí vai chegar no tratamento, né? Que não vai ser algo simples, ele é algo que vai demandar tempo. E depois ele vai fazer você voltar para que seja feita uma
feito uma revisão, tá? Esperamos que esteja com saúde e vivo aí nesse final aí, né? E estará. Mas todo esse processo aí é que eu falei para vocês está descrito, viu? Nas suas minúcias dentro da ISO 31000, que ela fala sobre a gestão de risco, que é do ano de 2018. Então, quando vocês falam assim que vocês estão sozinhos nessa batalha, né, sendo representantes do Ministério do Trabalho dentro de uma empresa, vocês não estão sozinhos, vocês têm a qualidade, né, para ajudar, né, e são condições e ferramentas, né, que vocês podem agir junto com eles, né, porque o perfil, ele é praticamente o mesmo, formadores de opinião, que seguem regras, né, a qualidade, ela é o quê? Representante do cliente dentro da empresa, né, e vocês são, né, vocês serão, né, representantes do Ministério do Trabalho dentro da empresa. Então, sobre esse ponto aí que a gente queria, então, demandar, né, para vocês nessa noite. Tá Professor, gravado, né? dá para aliar o controle de perdas junto com a NR17? Dá, lógico, viu? O Edson falou, então é a sua parte, Edson. Tira o microfone e fala aí. Tá? Pode sim, né, viu? É porque o controle... O controle de eu tô perda... com vergonha já, porque acho que só eu que pergunto. Nossa, eu falo demais. Não, mas tem que perguntar. O que acontece é o seguinte, o controle de perda você pode alinhar com qualquer NR. Certo? Vai depender do seu ramo e da área que você vai estar atuando. Então, o controle de perda ele vai dar insalubridade, a ergonomia, ele vai a caldeira, ele vai a NR9, ele pega um conjunto, porque ele vai analisar todo o processo da empresa, todo o ambiente fabril. E a gente sabe o seguinte, que as NRs, às vezes, a empresa ela não trabalha só com NRs, ela vai trabalhar com 5, 6, 7, 8 NRs. Então, inicialmente, uma empresa ela vai pegar NR17, se eu não me engano, é o quê? Vamos lá? Vamos lá? Ergonomia. Toda empresa tem ergonomia? Sim. NR15 ela é o quê? Periculosidade? Ou periculosidade ou salubridade? Exatamente, eu também não estou lembrando, mas o que acontece é o seguinte... Eu confundo as duas. Eu confundo a 15 e a 16. Aí você vai ter... 15 e 16. A morte vem depois da doença. Toda vez quando eu vou falar alguma coisa sobre a 15 e a 16, eu confundo a periculosidade com a salubridade. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, não vai adiantar que vocês não vão conseguir memorizar todas as NRs, porque você vai trabalhar uma específica. Eu fiz a avaliação das NRs lá, nossa, eu fiquei desapontado comigo mesmo, não esperava mais. 9, rapaz. Certo? Então, o que acontece? A empresa ela não trabalha só com NR, ela vai trabalhar com várias NRs. A NR17 ela é obrigatória praticamente em todas as empresas. Não tem uma que não escape da NR17, porque vai falar o quê? Vai falar de ergonomia. E ergonomia até em casa a gente utiliza. Uma cadeira que é fabricada, ela leva ergonomia. Se eu não uso para o trabalhador, eu vou usar para o material que eu vou fabricar. Então, controle de perda, você vai trabalhar isso tudo. NR17, 35, 33, NR12, NR11, todas as NRs. Vai depender da área que a empresa atue, tá certo? Então, se prepare que trabalha assim. Eu queria falar algo aí, rapaz, para vocês, porque vocês falaram sobre custos, sobre a parte financeira, né? Você quer ver uma situação que é complicada para se descobrir, mas muitas das vezes vocês vão se deparar com isso aí. A gente chama isso aí, pessoal, de análise de dados. Que nem você vai chegar lá na área do RH, né, e você vai analisar os atestados médicos.
tá certo que você vai, né? É que você vai começar do final, né? Tá, viu? É porque o atestado médico ele já foi gerado, então ali, o problema já se manifestou, então a pessoa ou ela foi afastada ou ela teve uma dor, alguma coisa. Mas é algo assim, né, que dá, né, para sentir o comportamento ergonômico da empresa, né? Por incrível, né, que possa parecer, tá? Viu? Eu sei que é uma coisa muito não é muito técnica, não, né? Mas viu? Mas se você pega os atestados médicos e os resultados ali, você vai sentir já se a AET, tá, foi feito com muita propriedade. E muitas viu, mudanças viu, de função, né, que não seguem o padrão, entendeu? Polivalências, né, viu, que é muito boa, até por sinal, né, viu, porque você muda o comportamento físico da pessoa, mas isso tem que ser acompanhado, tá? Então, são as situações, né, que vocês podem, pelo menos, descobrir, né, por uma viu, análise de dados, né? Porque o ruim, viu, é quando chega uma pessoa e ele joga uma galinha pulando na sua frente lá, né? Com aquele, né, aquela baita área assim, né, para você ir buscar, tá? Então, aí é diferente. Agora, quando você se achega em uma área reduzida, que é o RH, e você analisa os dados, você tem grande chance de pegar a galinha pulando, né? Porque quando assim, o espaço vai diminuir, então você pode pegar ela. Agora, viu, é você lá no meio da fábrica, a pessoa, né, falar para você, olha, viu, nós temos aqui casos aí de dor nas costas, dor no braço, viu, afastamento e tal. Aí você vai pegar a galinha pulando, né? Tá? Não há como você... Agora, se você antecipa isso, né? Se você faz um bom plano, um laudo ergonômico, que é a mesma coisa de AIT, né? Pronto. Aí você, pelo menos, mostra uma técnica. Tem grande na possibilidade de conseguir êxito. Bom, vamos ver junto com o Edson, então, viu? A próxima sexta-feira, aí, se a gente volta com mais esse assunto aí. E para a semana que vem, tomara a Deus, nós já vamos já estar com o Teams. Apesar que já melhorou muita coisa, né? Que a gente já aprendeu com o Zoom aí. Mas para a semana aí, vocês vão ter aí uma senha e tal, tudo mais, aí vocês vão poder entrar lá na Microsoft Teams. Pelo que eu fiz aí, um teste com 6 pessoas, aí, ele foi bem tranquilo, ele foi bem leve, então deu para... Guarda-se lá dentro, lá, os materiais, né? Aí você tem uma senha, você entra, você pega. Por que o Microsoft Teams ele é criterioso? É porque para você ter a licença dele, você você deve ter uma licença do Windows. E você, né, tem que ser uma escola credenciada, entendeu? Então, viu, a gente não sabia disso, né? A gente pensava, viu, nas primeiras vezes eu tentei, já entrar aqui, não deu. Aí eu pedi ajuda, viu, para um amigo meu aí, Bruno, né, que ele faz parte aqui de uma faculdade aqui de Camaçari, e aí ele me deu ajuda. Aí eu tô leigo ainda, mas viu, é bem interessante. Algo mais, pessoal? Ou vamos jantar e dormir? Não? Todo mundo quieto agora. Eu vou jantar, não, vou comer aquele cuscuz, cucuí, agora. Temperado, é? Oi? Vou ver aqui com a dona patroa. Vai comer o resto do bolo do aniversário que sobrou aí. Não tem mais bolo, não. E eu tô jejuando, tô de jejum. Quem tá falando? Oi? Tá fazendo jejum, é? Bora fazer jejum de Daniel. Vixe, como que é esse?
Só verduras e frutas. Ah, eu quero aquele um lá de Jesus, pô. Quanto tempo Jesus não ficou de jejum? 40 dias. Ah, meu Deus. Não, aí não. Só 21 dias de fruta tá bom, frutas e verdura. 40 dias, né, de jejum, pelo amor de Deus. Então você vai virar vegano. Não, ainda tá na hora não. Mas, pessoal, tenham uma boa noite. Qualquer dúvida, a gente está aqui para ajudar vocês. Não somos os donos da verdade, a gente apenas tem um pouquinho mais de experiência do que vocês. Daqui a um tempo estaremos nos aposentando e vocês vão estar aí na ativa. Tá certo? E vocês estão numa boa fase também, né? Viu? Que tá mudando tudo, viu? É tudo a norma, né? Rapaz, não fale não, tá dando dor de cabeça, viu? Tá dando dor de cabeça e tem técnico ainda que quer continuar nas normas antigas e você tá dando dor de cabeça muito grande na área. Principalmente pra gente que é da área de treinamento. Tô tendo muita dor de cabeça com os colegas da gente na área. Então, tá mudando as coisas e a galera não aceita, não quer se requalificar. Você procura os cursos de requalificação, são salgados. Aqui eu estou querendo fazer um curso de qualificação. Só uma pancada, o curso é só um mês. Vai ser R$850 meu, mais R$850 de Lília, R$850 de Tamires, e aí por aí ela vai. Que curso é esse? Oi? Que curso é esse? O Bombeiro Civil. Ah, Bombeiro Civil. Certo, então fala com Vanessa aí. Paguei 3 mil no meu. Você pagou 3 mil, mais 2 mil reais no curso de guarda-vida e mais, acho que 1.200 no DEA. Eu já investi um dinheiro bom. Fora a gente foi, nós fomos para São Paulo, que lá tem a gente faz treinamento junto com o Corpo de Bombeiros de lá. Só nessa brincadeira aí eu desembolsei acho que uns 1.000 e pouquinho. Passagem e de volta. Mas sabe qual é a diferença aí? Quando terminar o curso, você vai poder, já vai estar podendo dar treinamento. Eu tenho o curso de aptidão para poder dar treinamentos em algumas coisas. Então, filha, algumas coisinhas só. Mas eu acho que eu não tenho proficiência para isso ainda, eu tenho que estudar mais. Mas um certificado não diz que você tenha proficiência para tal área, né? Você aprende, você recebe um certificado, mas dentro de você, você sabe se você tem a proficiência ou não para você estar dando aquele tipo de aula. Eu acho que eu não tenho. Comece dando cursos pequenos, mais leve, para que você vá começando a se habituar. É assim, esse período que a gente está fazendo, que eu estou dando aula a vocês, se você disser assim, se você preparou o conteúdo em si, fechou, foi escrever e tal, Elcio já me conhece. Eu não preparo aula. Eu peguei um esboço aqui de algumas coisas e li, porque minha vida é dar treinamento. Então, 90% do que eu ensino está na cachola.